E aí, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então vamos lá, hoje nós vamos voltar às rodinhas originais da Paraty. Na verdade, assim, essas rodas que elas foram compradas para ela, vamos colocar lá de volta. E eu tô esperando ainda, que eu já comprei, só que ainda não peguei elas. Eu vou colocar as 13 de volta no Gol com aqueles pneus. Então eu já vou pegar aqueles pneus com aquelas rodas, vou deixar aqui no carro. E daí no futuro eu já vou trocar, né? Deixar ela só trocar a roda, né? Já deixar o pneu aqui no carro. Vamos lá. Aí depois eu tenho que mexer de novo no Fusca aqui, que agora a giclete de lenta sujou. E eu vou tem encontro essa semana na Lapa. Talvez eu vá. Então já vou deixar, quero dar uma passada no carro só pra garantir que tá tudo certo. E enfim, ver como é que vai ficar, se o carro melhor e tal, vamos ver. Uma dica pra vocês, né, quando for mexer com isso, sempre afrouxa as rodas antes, né, de levantar o carro. Que nem o Gol é meio ruim de freio de mão. Tá meio ruim depois de tentar levantar, afrouxar as rodas depois que levantar. Na dianteira não tem nem como, né, porque a não ser que alguém fique freando lá. Então, gente, eu ia conversar com vocês esses tempos atrás, né? Eu tinha começado a ter um vídeo sobre isso, só que acabei não conseguindo terminar no dia. Vou aproveitar hoje para conversar com vocês, que é sobre... Tava falando, né, da questão da subsidiação do mercado e tal. A Interlake soltou uma arte que eu achei muito legal, que foi uma arte de como era a linha Volkswagen em 2012. Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Mas era, cara, tinha Gol, tinha Passat, tinha Jetta, tinha Golf. Então, cara, era uma linha muito, vamos dizer assim, democrática. E hoje o que a Volkswagen tem na linha? Tem Nivus, T-Cross, Taos, Tiguan. E você tem SUV pequeno, SUV médio e SUV grande. E tipo, o que eu vou falar disso, sabe? Eu fico muito chateado, gente, porque assim, a questão não é preconceito com o SUV, sabe? Mas é o fato de você hoje ter que escolher entre tipos de SUV. E assim, até entendo toda a questão, né? É o que o mercado hoje quer, é o que as pessoas compram. E assim, falando como empresa, não tá errado. Você tem que ir atrás daquilo que as pessoas compram. Daquilo que as pessoas, no caso, as pessoas compram mesmo, não é? Senão você, enquanto empresa, não sobrevive. Agora, você só ter essa opção de compra é complicado, né? Na Europa, os outros carros, e assim, não vamos falar só das peruas, né? Os outros carros, eles têm, principalmente, vamos dizer, sedã, assim, e hatch médio, ainda existem como opção, e as peruas também, né? Então, assim, isso que eu acho impressionante. Aqui no Brasil, a gente não tem mais a opção de compra. Ou seja, tipo assim, ou você compra SUV, ou você não compra. É basicamente isso. E ó, meu macaquinho se desmontando. Deixa eu apertar isso aqui de volta. Então eu acho que isso que é muito triste, sabe? É você hoje não ter mais opção de comprar outro tipo de carro. E pra quem gosta, né? Estamos dizendo, né? Hoje, assim, quem gosta de carro mesmo, assim, que não tem é você
ter mais opção de compra, né? Você não tem mais aquele, vamos dizer assim, aquele cardápio variado que você fala, nossa, mano, que legal, tem um monte de carro para escolher. E não, hoje você simplesmente não tem mais a 15. Você não tem mais. A própria Ford mesmo, quando saiu agora aqui do Brasil, no caso aqui, que eles deixaram só as caminhonetes e os SUVs grandes. Então é isso. Você pode, eu dizia em Ford, você pode comprar todas as cores de carro, desde que ele seja preto. Então hoje basicamente o mercado é isso. Você pode comprar todos os tipos de carro desde que ele seja SUV, né? Então eu particularmente, né, acho muito triste isso, porque, bom, vocês viram na minha garagem, tem sedã, tem perua, tem hatch. Então eu fico chateado com esse tipo de coisa, e você não tem mais a opção de comprar. E ainda mais, vamos dizer, nesse mercado louco que é hoje, né? Tipo assim, os carros custarem o que estão custando, é muito louco, né? Saber que eu possivelmente sou um cara que acho que dificilmente eu vou ter um carro zero, porque não dá mesmo. E então, ó, até pra vocês saberem, né? Eu quando levanto o bolso, eu levanto aqui pelo eixo mesmo, pelo eixo traseiro. Então é meio triste, né? Mas não queria só falar de coisa triste, né? Aproveitar então falar também de coisa legal. Mas assim, dentro desse mercado, então assim, dentro desse mercado hoje de SUV, a gente ainda tem algumas opções, né? Vamos dizer assim, que são legais, né? Eu vejo assim que ainda tem alguns carros que são interessantes. Dentro dos SUVs mesmo, por exemplo, um carro que eu particularmente gosto bastante e acho legal é a própria Tiguan R-Line 2.0 4x4. Preferia ter a Golf aqui no Brasil? 1.900 vezes, né? Eu acho que é um carro muito mais legal, muito mais versátil, né? Para proposta esportiva. Mas a Tiguan é um carro que atende. Eu acho que seria um bom placebo para um pai de família que, enfim, viaja com o carro, trabalha, vai viajar com a família e precisa de um carro um pouco mais de espaço, né? E ó, o que acontece? Aqui vocês podem ver a diferença, ó. Esse carro usava parafuso mais longo, com essas rodas de liga leve, e daí eu tenho que montar com o parafuso original, porque senão ele pega dentro aqui e daí eu já destruí já uma sapata de freio por causa disso, porque eu não tinha mais tentado. Fui andar, quase que arregacei com tudo. Então agora, vou montar certinho. O golzinho vai ficar feinho? Vai, mas assim, é provisório, gente. Depois eu vou pôr outra roda, né? Não vai ficar essa boquinha de fogão, porque eu acho que não tem nada a ver. Mas e vou pôr uma calotinha nele, porque eu acho que assim, eu tava falando, né, primeiro a questão dos SUVs aqui, mas aqui eu vou comentar um pouquinho com vocês, né. Eu tinha feito aquele vídeo, né, sobre o futuro dos carros, e assim, eu tinha falado, né, algumas coisas com relação ao Gol. E assim, eu vou ser sincero com vocês, quando eu comprei esse carro, a ideia desde o começo, desde que eu comprei esse carro, a ideia sempre foi ter um carro econômico pro dia a dia. E quem começou a pirar o cabeção de montar farol do GTI, montar isso, montar a direção, montar as coisas aradas, fui eu. E assim, um amigo meu, um grande amigo, Zé, conversou comigo e falou, cara, esse você comprou pra você ter o carro do dia a dia, eu se você não ficar pirando o cabeção. E cara, quando ele me falou isso, eu falei, cara, é verdade, eu comprei esse carro pra ser meu carro do dia a dia. Eu não comprei esse carro pra ser um projeto. Então, o que eu tô pirando na batatinha, montando isso, montando aquilo? Ah, tá certo, é um 7573 mesmo, não vou precisar mexer com o pneu. O que eu tô pirando na batatinha, querendo gastar um monte de coisa no carro, sendo que não era essa a ideia inicial do carro. A ideia era ficar usando mesmo e só. E eu fiquei pirando. E cara, é isso mesmo, a ideia não é mais gastar nele. Por isso que eu até, não vou dizer me arrependi, né? Eu acho que foi um bom negócio ter vendido as rodas 13 dele, as rodas 14 de Golf que veio nele mesmo.
Mas cara, é parte do processo, eu acho. Que tipo, se eu tivesse só colocado, pintado, vamos dizer, elas de cinza, colocado 4 pneus novos, ia ficar bom já no carro, sabe? Então, acho que eu que dei uma pirada e agora vamos pro caminho certo, que é deixar ele como meu carro de dia a dia e não vou mexer. E essas rodas aqui, eu sempre comprei. Quando eu comprei, na verdade, já foi pensando em montar elas na Paraty. E eu fui lá, montei uma roda que não, a roda original dela, e tava com, vamos dizer assim, 2 projetos incompletos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou focar em fases, né? Mas assim, de fato, terminar as coisas mesmo, sabe? Tipo, esse carro aqui vai ficar como eu imaginei esse carro aqui, sabe? Acho que essa é a principal questão. Fica estranho o Gol assim? Fica. Mas é só até vir a roda original com calota. E vai dar boa. Então, eu acho que... Eita, eu não peguei a chave de roda. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é isso, sabe? É a gente estabelecer o que a gente quer mesmo, sabe? Ao invés de ficar, vou fazer isso, porque eu quero fazer isso, quero aquilo. Calma. Vamos uma coisa de cada vez. Eu acho que é aí que eu perdi a mão. Então eu acho que é isso, turma, sabe? É você estabelecer prioridades e terminar as coisas, sabe? Vou deixar ela do jeito que eu sempre imaginei que ela ia ficar. Vou andar com ela assim. O Gol vai ficar feio agora? Não vai ficar mais dos bonitos que nem ele tava. Mas assim, o carro é tesão. O Gol é tesão. O Gol é muito tesão. Eu particularmente acho que ele é muito zero pra idade que ele tem. E assim, o que vale nele também é o fato dele ser um carro extremamente íntegro e muito pouco mexido nesse tempo de vida dele, sabe? Claro, assim, já teve coisas que foi mexida, sim. É um carro que já tem a idade que tem, né? Mas assim, é um carro bem íntegro. E vamos dizer, não no sentido assim de comprar para vender. Não é essa a ideia do carro. Nunca foi. Mas se um dia eu precisar vender o carro, ele vai ser só mais um Gol mexido com direção. Vamos dizer, se eu colocar direção, ele só vai ser só mais um Gol mexido, sabe? Não vai ser um Gol que tá originalzinho e tá originalzinho desde sempre. Porque aquela coisa, original é uma vez só. E assim, e eu não falo isso pela questão assim de, que nem eu falei, de comprar para vender. Mas é o que o pessoal vai falar se um dia eu precisar vender esse carro. Porque, que nem eu já falei para vocês, se esse motor quebrasse, a minha ideia era montar o carro AP. Montar o carro AP com ar e direção. Pra tipo assim, ele ser o melhor golzinho bola que eu puder fazer, sabe? Então, eu acho que é muito nesse sentido, sabe? Ou, por exemplo, deixar ele 1016, usar esse motor até quebrar mesmo. E assim, montar a direção e montar o ar. Só que assim, se eu precisar vender o carro, o pessoal vai falar, mas esse carro não é original, ele não saiu assim de fábrica, ele não saiu com a direção, foi colocado. E ninguém vai, digamos assim, pagar o que eu pedi no carro. Então, cara, não tem, sem brincadeira, não tem o porquê eu ir investir dinheiro no carro agora, sendo que eu tenho essa aqui, que eu não vou vender. É um carro que eu não vou vender. Não tenho, vamos dizer, zero intenções mesmo de vender o carro. E então, cara, eu vou montar essa aqui do jeito que eu quero. E assim, montei a direção, vou montar os freios, porque assim, é como eu imaginei esse carro. Então, esse é o ponto, sabe? E eu acho que é isso, a gente às vezes se perde. E eu tava me perdendo muito, sabe? E assim, o quanto foi engraçado isso. A partir do momento que eu tive essa conversa com o Zé, a outra vez que eu saí com o Gol, cara, quanto eu fiquei feliz e curti o Gol pelo simples fato dele ser um carrinho de boa mesmo, sabe? Sem ar, sem direção, mas assim, ele ser um carro econômico. Foi para isso que eu comprei ele. Então eu acho que é importante às vezes isso, sabe, gente? Eu acho que é importante a gente, principalmente assim, se você tem mais de um carro. Então, o que eu tava falando, eu acho que principalmente assim, se você tem mais de um carro, você tem que se organizar muito
E assim, isso foi uma falha minha mesmo, porque assim, o Badola já falou isso tudo. A gente tem que se organizar e assim, entender quais são as ordens de prioridades nos carros que a gente tá montando. E eu tinha meio que me perdido nisso. Eu assumi mais um carro e, vamos dizer, comecei a ficar frustrado porque tudo pra esse aqui é caro e não tava dando boa. Então eu falei, cara, não, quer saber uma coisa? Vamos com calma, que eu acho que é o mais importante de tudo. E que nem eu falei pra vocês, cara, como isso foi bom, sabe? Pelo simples fato de que... Subir aqui. Pelo simples fato de que agora eu vou estar com 2 carros que estão montados do jeito que eu queria. Não, vamos dizer, não do jeito que eu queria, mas com os propósitos que eu tinha pensado pra eles, entende? Então acho que é essa a questão principal. O Gol vai estar servindo o propósito para qual ele foi comprado. E a Paraty, que não é mais meu carro do dia a dia, vai estar servindo o propósito para qual ela foi comprada. Que é ser meu carro de dar um passeiozinho e tal. E me divertir. Sabe? Então, caras, é isso. Eu acho que faltou um pouco de semancol pra mim nesse tempo de discernimento. E é igual eu falo, esse carro aqui possivelmente é o carro certo pra mim, só que na hora errada. Se eu fosse mais pra frente, daqui uns anos, quando tivesse mais, vamos dizer, mais tranquilo financeiramente, quisesse encarar um projeto de montar o melhor bolinha possível, segundo a minha opinião, cara, acho que esse carro seria perfeito. Enquanto isso, ele é perfeito, mas não para eu montar um projeto. Vai ser para eu continuar tendo um carro do dia a dia bom. E é isso. A gente às vezes precisa essas coisas acontecerem pra gente ficar mais esperto, sabe? Então, foi muito importante essa conversa. E é isso, gente. Então, vai ficar meio estranho igualzinho? Vai. Mas faz parte. Faz parte do processo. Vai ficar bem legalzinho, vai ficar originalzinho. E essa é a ideia do carro. Ser um carro de dia a dia bonzinho, tranquilinho, de boinha. E eu vou curtir, acho que muito mais ele assim também, sabe? Aqui, chave de roda, aqui. Vocês viram que eu sou perdido, né, gente? Meu Deus do céu. Chega a ser absurdo, né? O cara tá com a chave de roda do lado e tá em Nárnia. Então acho que achei importante compartilhar isso com vocês, porque às vezes vocês estão... Às vezes tem alguém que me segue, tem mais de um carro, e às vezes começa a ficar meio desacorçoado. Então, recomendo isso pra vocês, sabe? Deem uma parada, uma olhada nos carros que vocês têm, qual que foi o propósito de cada um. E acho que termina um carro por vez, sabe? O Fusca eu consegui terminar, tanto que as rodas lá tão guardadas, mas assim, a ideia desde o começo foi ficar tranquilo com relação às rodas mesmo, e montar assim quando der, porque é muito isso, sabe? Quando fosse possível mesmo. E daí terminar a Paraty agora. Terminei a Paraty, beleza. Aí eu procuro as rodas original do Gol, monto aqui e terminei o Gol. Aí quando terminar o Gol, eu volto pra fazer o Fusca, sabe? Então, acho que é isso mesmo, sabe? Me faltava isso, esse controle de entender que eu preciso fazer uma coisa de cada vez. Não adianta tentar terminar tudo de uma vez só, que não vai dar boa não. Então, turma, vamos lá, ó, se liguem. Produto final. Igualzinho com as 13. Ficou estranho? Ficou bastantinho. Como assim, nada que ninguém nunca tenha visto. Mas essa aqui, cara, eu acho que esse carro com essas rodas fica bonito demais, sabe? Então, ó, tá de volta aí a Jabiraquinha, do jeito que ela sempre foi. E, caras, ó, eu acho que ela fica muito bonita assim. Então, é isso, turma. Esse vídeo foi
mais assim pra vocês estarem junto comigo, fazendo as modificações. Agora uma coisa que eu vou falar pra vocês fica estranho, ó. A ponteirinha esportiva com essas rodinhas. Mas faz parte. Então é isso aí, turma. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like. Deixa um dislike se você não gostou. Escreve nos comentários o que eu posso melhorar. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!